Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho fazer mais alguns relatos dos testemunhos que estão no livro O Inferno Existe, Provas e Exemplos. Este primeiro fato é referido pelo mesmo autor do livro, que tem por indubitável como precedente, pois o ouviu da boca de um respeitabilíssimo eclesiástico superior de importante comunidade, o qual por sua vez soube os pormenores mediante um parente da senhora, com o qual se deu o fato. Naquele tempo, isso é, por ocasião do Natal de 1859, ela ainda vivia e contava pouco mais de 40 anos. Achava-se essa dama em Londres no inverno de 1847-48 e viuvara aos 29 anos. Era muito rica e muito amiga dos divertimentos mundanos. Entre as pessoas elegantes que frequentavam a sua casa, notava-se especialmente um moço, cujas contínuas visitas a comprometiam não pouco e cuja vida estava longe de ser edificante. Uma noite a senhora lia não sei que romance para conciliar o sono. Ouvindo bater o relógio, apagou a vela e dispunha-se para deitar, quando percebeu com grande assombro que uma estranha e pálida luz vinha da porta do salão e espalhava-se pouco a pouco no quarto, aumentando sempre. Não sabendo o que era, do pasmo passou ao medo. Eis senão, quando viu abrir-se lentamente a porta do salão e entrar no quarto o jovem desregrado, o qual, antes que ela pronunciasse qualquer palavra, aproximou-se, tomando-a pelo braço esquerdo, apertando-lhe fortemente o pulso e, com um aceno desesperado, ele falou em inglês: "O inferno existe." Foi tão grande o susto que a senhora perdeu os sentidos. Voltando a si, tocou nervosamente a campainha para chamar a criada, que a atendeu. Entrando no quarto, esta sentiu logo um cheiro de queimado e, chegando-se à ama, que com dificuldade articulava umas palavras, pôde ver que tinha ao redor do seu pulso uma queimadura tão profunda que a carne desaparecera e ficara a mostra o osso. Observou, além disto, que da porta do salão até o leito e do leito à porta do salão estava impressa a pegada de um homem que tinha queimado o pano de parte a parte. Por ordem da ama, abriu a porta do salão e notou que lá terminavam as pegadas no tapete. No dia seguinte, a desditosa senhora soube com aquele medo que bem se compreende que à alta noite o tal moço se embriagara com excesso e, transportado para casa, veio a morrer pouco depois. Ignora, acrescenta o superior, se essa terrível lição tenha convertido a infeliz dama. O que sei é que ela ainda vive e, para esconder aos olhares curiosos o sinal daquela sinistra queimadura, leva no pulso, a guisal de bracelete, um largo enfeite de ouro que não deixa nem de dia nem de noite. Repito que os particulares eu tive da boca de um seu parente próximo, católico sincero, cuja palavra presto fé. Os parentes não falam do ocorrido e é por isso que tenho cuidado de ocultar o nome da família. Apesar do véu no qual esta aparição foi e deveu ser envolvida, não me parece, acrescenta Monsenhor Cego, que se possa pôr em dúvida a formidável autenticidade. Agora, em relação à falta de perdão, isso é muito grave. Fala-nos o padre Lissenberg, não sei se é assim que pronuncia, de um jovem que levava uma vida aparentemente cristã, mas odiava um inimigo, e conquanto frequentasse os sacramentos, nutria para com ele sentimentos de vingança que Cristo obrigava a depor. Morrendo, apareceu ao pai todo envolvido em chamas e disse-lhe que se condenara por não ter perdoado seu inimigo e, chorando, exclamou: "Ah, se todas as estrelas do céu fossem como línguas de fogo, não traduziriam os tormentos que sofro." É muito importante a questão do perdão. A gente sabe que o perdão não é um sentimento, que o perdão é uma decisão, assim como amar. Então, não vamos correr o risco de perder nossa alma por falta de perdão, não, gente. Rezemos, imploremos a Deus para nos ajudar, porque Ele nos perdoou, certo? O perigo de adiar a confissão e de omitir os pecados.
Santo Antônio de Florença refere nos seus escritos um fato terrível, que pela metade do século XV encheu de pavor todo o norte da Itália. Um rapaz de boa família que na idade de 16 para 17 anos tivera a desgraça de calar na confissão um pecado mortal e de comungar neste estado. E adiando de semana em semana, de mês a mês, a confissão para ele tão penosa nos seus sacrilégios. O santo arcebispo não menciona qual fosse o pecado oculto, mas parece que tenha sido uma culpa grave contra a bela virtude. Atormentado pelos remorsos, em vez de descobrir com sinceridade a sua miserável condição, procurava a paz fazendo grandes penitências, mas inutilmente. Não aguentando mais os contínuos assaltos da consciência, entrou num convento pensando: ao menos confessar-me-ei bem e farei penitência dos meus pecados. Por sua desgraça, foi recebido como um moço de vida exemplar, pois os superiores sabiam da boa reputação de que gozava. E por isso também aqui, a voz da consciência para outra ocasião, e 2, 3 anos passou-se em tal deplorável estado sem ter a coragem de se confessar. Afinal, uma doença parecia lhe trouxesse oportunidade. Desta vez, dizia consigo o infeliz, manifesto tudo e faço uma confissão geral antes de morrer. Mas também desta vez não foi sincero na acusação. Fez tantos rodeios que o confessor não compreendeu nada. Esperava confessar-se melhor no dia seguinte, mas surpreendido por uma crise, expirou miseravelmente nesse estado. Na comunidade, ignorando todos o seu triste fim, cercaram de veneração o defunto. O corpo foi transportado para a igreja do convento, onde ficou exposto no coro até as matinas do dia seguinte, quando se fariam as exéquias. Uns minutos antes da hora marcada para a cerimônia, a um dos frades que fora tocar o sino, aparece o morto amarrado em correntes afogueadas, com não sei o que de incandescente que lhe transparecia em toda a pessoa. O frade caiu de medo, mas cravou o olhar naquela terrível aparição. Então o réprobo lhe falou: não rezeis por mim, que estou condenado para sempre. E contou-lhe a lamentável história de sua maldita vergonha e dos seus sacrilégios. Depois desapareceu, deixando na igreja um odor pestífero que se espalhou por todo o convento, como para atestar a verdade do que o frade tinha visto e ouvido. Advertidos, os superiores fizeram remover daí o cadáver, julgando-o indigno de sepultura eclesiástica. Por aí a gente vê a gravidade da gente querer viver de aparências, de se passar como uma pessoa boa, né? A falta de humildade já é justamente isso, a gente querer aparecer o que não é. E de que adianta? Se Deus perscruta até os pensamentos da gente, Deus sabe até os pensamentos da gente, e é Ele que vai nos julgar. Então a gente se preocupa muito com a questão do respeito humano, o que as pessoas vão pensar e tal, para que a gente tenha uma boa fama e acaba correndo o risco de perder a nossa alma. Não sendo sincero na confissão é muito perigoso. Essa questão de omitir os pecados ou de florear, de enfeitar de forma que o padre não vai entender. A gente tem que ser sincero e objetivo. O perigo da comunhão sacrílega. Narram as crônicas de São Bento de um solitário de nome Pelágio, que, encarregado pelo pai da guarda do rebanho, levava vida exemplar, tanto assim que todos lhe chamavam santo. Assim viveu muitos anos. Mortos os pais, vendeu as poucas coisas que lhe deixaram e se retirou para o ermo. Numa ocasião, teve a desgraça de consentir no pensamento desonesto. Cometido o pecado, caiu em profunda melancolia porque não queria confessá-lo, para não perder a fama em que era tido. Resolveu fazer penitência sem confessar o pecado, iludindo-se a si mesmo que Deus talvez lhe perdoasse em confissão. Entrou num convento onde foi recebido pela sua boa fama e aí viveu a vida austera. Chegou a hora da morte e ele confessou pela última vez, mas como por vergonha ocultara o pecado durante a vida. Assim deixou de o contar na hora da morte. Depois de receber o viático, morreu e foi sepultado com o mesmo conceito de santo. Na noite seguinte, o sacristão encontrou o corpo de Pelágio em cima da sepultura e o enterrou outra vez.
Como, porém, o encontraste desenterrado 3 noites consecutivas, avisou o abade, o qual foi ao sepulcro com outros frades. E Pelágio disse: Tu foste sempre obediente durante a vida, obedece-me também agora, depois de morto. Diz-me, é talvez vontade divina que o teu corpo tenha lugar reservado? O infeliz defunto, dando um formidável grito, respondeu: Ai, eu estou condenado por um pecado que não confessei, senhor abade, para o meu corpo. E o seu corpo, nesse instante, apareceu como um ferro em brasa que mandava chispas. Todos fugiam espavoridos, mas Pelágio chamou o abade para que lhe tirasse da boca a partícula consagrada que ainda se achava ali. Depois disso, Pelágio disse que o tirassem da igreja e o lançassem no monturo, e a ordem foi executada. Então, gente, é muito importante. Aqui a gente vê que quando a gente está em pecado grave, não adianta nem fazer penitência, mortificação, nada. Se a gente não tiver com o objetivo de confessar e confessar realmente da forma correta, sem omitir nada. Eu já li até que quando a gente está em pecado mortal, nem para as almas do purgatório a gente não pode rezar em sufrágio, porque não vale, as nossas orações não valem. Então vamos buscar estar sempre com confissão em dia, sem estar em pecado mortal, porque a gente não sabe a hora que Deus vai nos chamar, né? Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e que Deus abençoe.